Boa noite. Começa agora mais um Conexão ND e como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer convidados para debater os mais variados assuntos. E hoje nós vamos falar sobre direitos e liberdades. Obrigar funcionários públicos a se vacinar ou exigir passaporte de vacinação, que de repente pode acontecer aqui em Florianópolis e já acontece no Rio de Janeiro, já acontece em São Paulo, até que ponto o Poder Executivo municipal ou inclusive o Poder Executivo estadual tem o direito de limitar a liberdade de escolha do cidadão? Esse é o assunto e, pelo visto, vocês já perceberam, um assunto extremamente polêmico que nós vamos tratar hoje aqui no Conexão ND. E para falar sobre esse tema, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Conexão ND na Record News o advogado Marcelo Galli e a advogada Andrea Luza. Luza? Luza. Ótimo. Primeiro, boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu agradeço e eu quero muito ouvi-los e perceber o que está acontecendo, que foi muito estimulado, principalmente em relação à pandemia, que acabou estimulando nas pessoas os direitos e liberdades. E eu começo perguntando, e como a gente é cavalheiro, nós vamos começar com a advogada Andrea, eu começo lhe perguntando o seguinte: o passaporte não é uma imposição, uma interferência, o passaporte da vacinação? Bom, ele é uma interferência, né? Mas nós temos que ver o seguinte, se ele é legal ou não. Se ele está dentro da lei, se ele pode ser colocado para a população ou não, né? Como tu bem disseste no início, hoje o Poder Executivo está fazendo uso dessa prerrogativa que sim está na lei, né? Ela já vem, a questão da vacinação, vamos começar pela vacinação, né? Ela já vem com obrigatoriedade lá de 75, que existe uma lei que traz já a obrigatoriedade da compulsão, a obrigatoriedade mesmo da vacinação. E hoje, então, a Constituição vai trazer ali os nossos direitos, os direitos fundamentais, né? E, baseado nessa lei, baseado na lei que veio o ano passado, a 13.000, pode sim ocorrer essa limitação de direitos aí através desse passaporte de vacinação. Isso não preocupa, doutor Galli, de repente ter leis limitando os direitos e liberdades das pessoas? Isso a mim preocupa muito, né? Eu pertenço ao segmento de pensadores que entendem que isso é uma interferência do Estado na liberdade individual da pessoa. A doutora colocou aqui a lei de 75 com relação à vacinação, de fato existe, porém eram vacinas que demoraram 5, 6, 10 anos de desenvolvimento. Elas tinham toda a comprovação ao longo do tempo de efeitos de curto, médio e longo prazo. Então é evidente que uma criança que não tem a sua autogestão, ela tem o direito de ser vacinada por uma vacina, por exemplo, que a protege da poliomielite. Porque essa sim é uma vacina já testada ao longo dos anos e se demonstra eficaz. A nossa preocupação é a obrigatoriedade de injetar essa substância que eles estão chamando de vacina, mas eu me filio àqueles que dizem que não pode ser chamada de vacina, porque ela não tem o tempo necessário de verificação dos efeitos nos seres humanos e na reprodução dos seres humanos. Daí eu tenho uma pergunta para vocês dois que me chama a atenção. Nós estamos colocando agora a vacina como experimental. É uma vacina experimental. Não existe uma lei que determina que as pessoas não podem negar a vacina no momento que ela não é uma vacina de 3, 4, 5 anos de análise, de avaliações, e por ser experimental, porque daí a pessoa está sendo uma cobaia. Na verdade,
vamos lá, a história da vacina, né? Existem vacinas mais curtas. A vacina da H1N1, aquela da gripe aviária, né? 3 anos. 6 meses. Não, mas ela levou 3 anos para sair do experimental, mas daí ninguém foi obrigado a tomar. Mas ainda não é, eu não posso obrigar, ainda não estamos obrigados a ir lá. Eu sei que saiu a lei aqui para os funcionários públicos, né? E o STF considerou como constitucional obrigava a vacina. Em razão do que já vem e das leis que existem que obrigam a tomar a vacina, né? Então, vamos lá. É experimental, mas ela está aprovada, né? O órgão aprovou para entrar aqui no Brasil e para que nós pudéssemos tomar a vacina. Não é uma coisa só do Brasil. Então, assim, esse pensamento de que hoje isso parece uma obrigação, isso sempre existiu, né? Ao decorrer dos anos, a gente vem com as vacinas sendo colocadas. Lógico, ninguém pode ser colocado, eu vou pegar e vou coibir, vou pegar alguém pelo braço e levar para tomar vacina. Mas os direitos, sim, podem ser limitados, porque não existe liberdade ilimitada, né? Nós estamos falando de 2 tipos de conflitos aí de direitos fundamentais. O direito à liberdade, que é o que o doutor falou, né? Que está sendo tolhida, então, a liberdade individual, mas existe o princípio fundamental à vida. E aí, a gerência, né? A ingerência do Estado protegendo a vida do cidadão individual e do coletivo, né? Nós temos o direito coletivo e o direito individual. Eles estão se chocando, então? Mas sempre foi assim, né? Sempre houve esse choque entre o direito individual e o direito coletivo. Eu me filio à corrente que preserva o direito individual. É na individualidade que o coletivo se forma. Então, sem a proteção individual, não há uma coletividade protegida. Eu vou por essa linha. Eu sei que a doutora pensa diferente, e é por isso a beleza do debate, porque nesse caso em específico, a pessoa que não quer ser vacina, não quer utilizar esse produto que estão chamando de vacina, com todo respeito, eu tenho balizados médicos que dizem isso, não pode ser chamado de vacina porque não tem o tempo de teste. Não o tempo de produção. Porque a tecnologia evoluiu e a gente consegue fazer uma vacina mais rápido. Ótimo, fazê-la mais rápido é uma coisa. Agora, testar em humanos e a reprodutibilidade dos humanos, aí é outra coisa. São no mínimo 9 meses para nascer. Então, no mínimo 9 meses para verificar se o feto de uma mulher que foi vacinada vai nascer com problemas ou não. Aí nós temos o famoso caso daquele medicamento chamado talidomida. Eu não sei se o amigo lembra disso. Claro. Foi disponibilizado no mercado, maravilha e tal, e daqui a pouco começaram a nascer vários bebês com problemas sem braços, sem pernas, sem cabeça, e aí o remédio foi tirado de circulação. Então, sim, é possível que haja um problema sério com relação à vacina. Aí, nesse contexto, onde ainda não há uma aprovação pelo tempo adequada, eu sou contra. Você obrigar alguém a tomar vacina ou a lhe restringir direitos, como, por exemplo, não poder frequentar bares, restaurantes, cinemas e teatros, porque não tem uma vacina. Mas aí a pessoa pode frequentar outros lugares, ela pode, enfim, viajar, ela pode daqui a pouco trabalhar. Então, eu acho que está havendo aí um excesso de autoritarismo com a desculpa de medidas sanitárias. Essa é a minha posição, respeitando, evidentemente, a posição. Não, e eu quero deixar bem claro aqui, e é importante até vocês que estão nos assistindo, eu defendo a vacina. Sim, eu também defendo a vacina. Ou não, claro. O que nós estamos discutindo aqui são direitos e liberdades. Claro. Sabe, não o fato da vacina em si, então não vamos mais tomar vacina. Não. Pelo contrário, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles estão tendo uma dificuldade de colocar a segunda dose e até a primeira dose. Nós passamos os Estados Unidos em vacinação, nós estamos além, e eles têm vacina em farmácia. A gente ainda depende da importação de vacinas. Então, o que eu quero colocar aqui, basicamente, é o seguinte: a pessoa daí tomou uma opção de não vacinar. E daí aparece um passaporte, ela não vai poder entrar no restaurante para almoçar? Mas esse é a grande questão do direito individual tolhido aí, nesse caso, pelo direito do coletivo, né? Ela tem o direito de escolher e frequentar o local que ela quiser, mas o local, se estiver usando, né, através da lei, a questão do passaporte,
o direito dela de se locomover até lá, sim, vai estar limitado. Nossos direitos são limitados. O direito individual é limitado, né? O nosso direito termina, aquela fase famosa... Termina onde começa... A nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Exato. E aí a gente pode falar um pouco também de democracia, porque hoje o nosso regime é a democracia, né? Muito se baseia que essas imposições são originárias de outros tipos de regime, mas a democracia também traz, porque ainda é o Estado que rege e controla, né, os direitos. E aí, buscando essa questão do direito coletivo, da proteção à saúde, à vida, né, ele se sobrepõe. É como eu dizer para uma pessoa que tem uma licença para dirigir, por exemplo, um exemplo, né? Ele tem o direito livre de usar a carteira, de dirigir, porém o Estado interfere, limitando ele, no caso da embriaguez, ele não pode dirigir. Então, ali foi tolhido o direito de liberdade dele. Ele perdeu uma parte do direito dele em razão do Estado que faz essa proteção do coletivo e da vida. Mas daí são várias... É complicado. Não, é um exemplo, né? Sim, nesse exemplo, doutora, o que eu vejo é que a pessoa pode ou não beber. Ela opta em beber ou não. Então, eu posso beber, e aí se eu dirigir... Então, o problema da vacina é a imposição de me injetarem no negócio. Né? Mas também é uma escolha da pessoa ser injetada. Só que ela vai ser, o direito dela vai ser limitado em ingressar em determinados mas locais. Veja, esse é o primeiro passo, né? Daqui a pouco vem uma obrigação mesmo, como eu já vi em alguns lugares, eles dizendo que vai ter que ter uma vacinação obrigatória em determinado momento. Enfim, então é nesse sentido, né? A gente abre um pouco mão das nossas liberdades e daqui a pouco o Estado, que é onipotente e onipresente, pode avançar. Eu vejo que essa pandemia serviu para surgirem vários ditadores. Pessoas que você não imaginava que eram ditadores, de uma hora para outra passaram a ter uma imposição ditatorial, como, por exemplo, o lockdown em vários locais, vários especialistas dizem que isso foi um erro enorme. Sim, se o lockdown tivesse dado certo, não morreria tanta gente como morreu no Brasil. Mas o que aconteceu? Estão dizendo porque a vacina demorou. Não, mas é o que aconteceu. Você obrigou as pessoas a não poder trabalhar a um argumento sanitário. É isso que eu digo. A gente abriu mão com medo do vírus, fomos abrindo mão de nossas liberdades individuais. E isso eu tenho muito receio. Porque para você conquistar liberdades, sempre foi na base de muita guerra, de muita briga. E para você perder liberdade é 2 toques. E se você perde a liberdade para reconquistá-la, fica difícil. Então é esse o meu receio. Agora, é claro, protegendo a coletividade, ninguém aqui é contra a vacina, ao contrário, somos a favor da vacina, mas que ela então seja testada até ser realmente aprovada. Vocês tomaram a vacina? Sim, eu também. A senhora tomou? O senhor também? A primeira dose, por enquanto, né? Ainda não estou na fase da segunda. Exato. Mas houveram pessoas... Tomaste uma dose? Mas houveram pessoas que tomaram e faleceram. Então, assim, não é uma coisa assim, olha, não fez mal para ninguém. Ela fez. Por isso que eu digo que é direito da pessoa, por hora, não ser compelida ou ter restrições. Tudo bem, então, daqui a pouco ir no restaurante, eu concordo com a doutora. Aí eu não vou naquele restaurante. Tudo bem, não vou mesmo. Faço igual as pessoas da França estão fazendo nos vídeos que eu vi. Não sei se os seus amigos viram. As pessoas almoçam no chão, na frente, fazem um piquenique, mas não entram no restaurante. É uma maneira de protestar. É um protesto contra o Macron. Até eu comentei no ND Notícias, no jornal que eu participo com a Ildiane, eu comentei até sobre isso. O pessoal todo nos calçadões fazendo piquenique, até ficou bonito. Exato. E os restaurantes vazios, com outro problema agora. Primeiro fechado. Exato. E agora não podem entrar se não tiver o passaporte. Mas o que me chama a atenção é um outro detalhe. Nós não estamos fazendo uma divisão que é preocupante. O não vacinado e o vacinado. Nós estamos determinando, esse é o grupo que é vacinado, então esse grupo tem os seus direitos, ele está todo seguro e protegido. E esse é o não vacinado. Esse tem problema. Esse aqui eu estou rejeitando. Eu gostaria de voltar um pouquinho na nossa... Não, fica à vontade. A grande questão eu acredito que nesse momento, claro, as pessoas têm muito mais oportunidade de acesso à internet, a jornais ilimitados do mundo, né?
Mas agora a vacina se tornou, está começando isso do problema, né? Eu já entendi, o doutor disse que é a favor da vacinação, mas isso não era feito antes, né? Então, a gente vem de leis, essa lei principalmente de 75, que já trazia imposição e tem vacinas que são aí obrigatórias. A febre amarela, talvez para alguns locais que a gente for viajar, não pode viajar, né? Se tu não tiveres a vacina, a comprovação da vacina da febre amarela, por exemplo. E então essa questão de divisão, né, dos vacinados, parece que está sendo mais por uma esfera política de colocar as opiniões, que está certo também as pessoas terem opiniões diversas, né? Mas eu ainda bato na tecla da questão da coletividade e do bem maior, inclusive essa questão do lockdown, que tem essas discussões contrárias, também tem posições que foi favorável, sim. Tem países aí fazendo lockdown de novo, a Austrália está em lockdown, né? Estava, não sei se ainda está, mas estava novamente em pleno 2021 porque achou necessário. Então, não é uma imposição, está no Brasil. Não, é uma coisa do mundo que se fez necessária. Óbvio que vai ter especialistas contrários a isso, né? E com relação à vacinação, desta vacina específica, né, que não foi testada, bom, a gente pode ver no número de casos que caiu drasticamente após o início da vacinação efetiva. Exatamente hoje nós tivemos o menor índice de mortes no Brasil desde abril do ano passado. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso lamentando todas as mortes que ocorreram, lamentando tudo que aconteceu, mas pelo menos a gente está percebendo que não foi o lockdown, não foram imposições, mas foi a vacina, embora experimental, sim, que conseguiu reter e conter tudo isso. Agora, eu queria fazer uma colocação para vocês, que as pessoas interagem conosco, elas colocam as suas ansiedades e até angústias. Eu recebi de um senhor ontem, um tanto indignado, que lamentavelmente, eu tô esquecendo o nome agora, mas, em todo caso, o filho dele tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca. Ele é um biomédico. E ele passou mal, passou muito mal. E daí ele não quis tomar a segunda dose. Ele foi afastado do trabalho. Ele não tem direitos? Olha aí, eu entendo que tem. Bom, eu sou advogada trabalhista ainda. Já o doutor Gilberto... E agora? Caso fantástico, indenização. Veja, a pessoa, desculpe interromper, mas a pessoa tomou esse produto, foi injetado esse produto na pessoa, a pessoa passou mal, ela não quer mais, nós temos um dispositivo no Código Civil, me foge o artigo, mas que diz que ninguém é obrigado a submeter-se a tratamento que lhe faça mal, né? Dentre o que está no artigo, né? Então, para mim, é um direito claríssimo dele dizer, não, eu não quero mais tomar esse produto. E nenhum direito dele poderia ser tolhido ou restringido em razão dessa opção dele, mais do que justa. Porque os organismos reagem de maneiras diferentes. Vai que ele toma a segunda dose e venha a falecer. Tem uma embolia, como dizem que tem aí, né? O próprio Tarcísio Meira tomou as 2 doses e faleceu de Covid. Então, peraí, não é a panaceia para tudo, né? Não. O Tarcísio, até eu conheço o filho dele, o Tarcisinho, trabalhei com ele e até liguei para ele e ele até fez um comentário de que o pai tinha problemas renais e problemas pulmonares graves. O pai dele já estava... Claro que a vacina não conteve a Covid e que não vai conter. Exato. Ela não vai conter, ela vai até amenizar, mas quando uma pessoa está com comorbidades... Mas esse detalhe, esse ponto específico está batendo na porta de várias pessoas. Tá aí um caso de eu tomar a primeira dose e ter problema, e daí eu não quero tomar a segunda, e daí eu sou afastado. Daí esse senhor ele mandou por mensagem, e ele colocou para mim assim, ó, o que eu faço? Eu cheguei, recorro à justiça. Ele chegou, eu não sou político, eu não sou amigo de togado do STF. Olha o sentimento que está tendo até de indignação, já recolhendo outros temas em debate. Eu vou fazer um breve intervalo, é rapidinho, eu já volto e vamos colocar esse assunto em pauta porque envolve muita gente.
É rapidinho, a gente já volta. Vocês viram, né? O assunto é polêmico e não vai ter tempo suficiente para a gente abordar tudo. Daqui a pouquinho. Esse é o Conexão ND aqui na Record News. Estamos de volta hoje falando sobre direitos e liberdades. No estúdio comigo, os advogados Marcelo Galli e a advogada Andréa Lusa. E o tema, eu queria voltar àquele assunto que chama a atenção. É aquela pessoa que hoje estão reclamando muito, que tem muita gente que não está indo tomar a segunda dose. E daí não fecha o círculo da imunização. Só que a pessoa, de repente, tomou a primeira dose e teve problema. E daí recuou, ficou com medo. Sabe? E de repente, tem gente que tomou, não fez bem, não quis tomar a segunda dose, está sendo dispensado do trabalho. Ela não tem direitos? Não, ela tem direitos, né? Mas volto ao que a gente já vinha conversando e aí também a questão da empresa se posicionar nesse caso, né? A pessoa não é obrigada a tomar a vacina, porém a empresa pode colocar como regra para que a pessoa ingresse e evite aí talvez uma contaminação, como a gente tinha conversado um pouco antes, se está todo mundo vacinado, não haveria contaminação? Sim, pode haver contaminação, até a responsabilidade é da empresa, caso isso ocorra, né? Se um funcionário se contaminar dentro da empresa, ele pode, daqui a pouco, responsabilizar a empresa. Então, a empresa pode, sim, colocar limites e, talvez, colocar o funcionário, demiti-lo, né? Existe aí já o Ministério Público do Trabalho, que criou aí uma nota técnica em cima disso, dizendo que poderia haver, inclusive, demissão com justa causa, né? Eu sou contra, claro. E o tribunal, o TST, está confirmando, né? E, novamente, em razão do direito da coletividade. Tá. Então, eu vou voltar àquele assunto que eu coloquei para vocês desse senhor que está indignado com a situação do filho dele. O filho dele vai para a justiça. Pode vai ser perder? Que ele... Não. Aí nós estamos Mas colocando... pelo que eu entendi da senhora, vai perder. Não, para aí. Eu estou dizendo que tem já decisões, mas se a justiça fosse 2 e 2, 4, a gente já saberia o resultado de tudo, e não é assim. Claro que ele vai poder buscar... Hoje, infelizmente, do STF, a gente já sabe, né, que eles antecipam o resultado em entrevista. Só um parênteses, eu não consegui fugir disso. Mas nessa questão aqui, vamos trazer só dessa questão aqui, em razão até o próprio STF, se ele tivesse que decidir, né, porque nesse caso do direito de um trabalhador iria ao TST, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho, mas se fosse o STF, ele é o órgão responsável pela analisar esses direitos, porque nós estamos nada mais, nada menos falando que de direitos fundamentais aqui. Né? Agora, no início, essa história da Pfizer, que queria vender vacina aqui, o presidente não quis, porque a Pfizer botou toda a responsabilidade de qualquer problema no governo. Ela não queria assumir problema nenhum. E isso também é um outro ponto delicado também. Não, isso é um ponto gravíssimo. É gravíssimo, eu não entendo como é que setores competentes não se levantam e, mas como assim? Tu vais me vender um produto caríssimo e não tens responsabilidade nenhuma? Isso não existe. A doutora que sabe disso, isso não existe no Eles direito. jogaram isso tudo no colo do presidente, como se o presidente fosse o culpado. Mas estão a salvar vidas, né? Não é esse discurso, vamos salvar vidas? Para mim é um discurso, vamos ganhar muito dinheiro. Como que não pode ser responsável por efeitos colaterais do produto que você está vendendo? E não é barato. E há uma campanha mundial para vacine-se, vacine-se. Está a obrigatoriedade da vacina. Então, esse ponto específico, que foi fantástico a tua colocação, Paulo, porque poucos jornalistas colocam esse problema gravíssimo, que é da falta de responsabilidade dessas empresas com relação ao produto que elas estão colocando no mercado. Então, isso para mim e para essa corrente do qual eu me filio, eu não estou, felizmente, sozinho nessa visão, é gravíssimo. É extremamente, não existe no direito consumerista
E nós somos consumidores, nesse momento estamos consumindo um produto, ainda que com o nome de vacina, ainda que para salvar vidas, mas se a empresa não se responsabiliza pelos eventuais efeitos adversos que possa vir a ter, para mim aí boa-fé não tem. Pode ter tudo, mas boa-fé não tem. E mais, existem vários casos de pessoas saudáveis que foram picadas, como diz o outro, e tiveram problemas graves e algumas até faleceram. Só que esse assunto não vem à tona, porque não é interessante agora você colocar os efeitos negativos desse produto. Então é gravíssimo para mim isso aí. Eu já discordo. Até porque eu acho que é o contrário. Eu acho que está vindo à tona tudo. Porém, o número é muito menor do que um número de pessoas que não usariam as nossas vacinas hoje aí. E essa questão da vacina da Pfizer e de superfaturamento também já teve em outra questão de uma outra vacina que não foi aprovada para entrar aqui no Brasil. A Covaxin? Então, assim... Não, mas a Pfizer foi outro problema. Não foi. Sim, eles da Pfizer eles não queriam assumir responsabilidade. Mas aí que tá. Todas as bulas de remédio trazem as contraindicações e são graves. Qualquer remédio aí traz contraindicações muito mais graves. Então daí eu vou botar um outro detalhe aí. Que eu não sou médica, não sou nem cientista. Não, eu sei. E isso a gente sempre toma um pouco de cuidado. Nós, jornalistas, de repente, claro que orientados por médicos, por cientistas, a gente tem que tomar cuidado com o que noticia, porque quem tem autoridade é o cientista, quem tem autoridade é o médico. Exato. E nós apenas... nós não temos o conhecimento para ditar regras aqui. Mas eu queria colocar um outro detalhe, agora eu vou puxar lá uma história lá do fundo. Tratamento precoce. Está na bula. Está lá. Nossa, outro absurdo isso aí. Daí os médicos que... Eu trouxe aqui um médico, o doutor Taranto, que fez um trabalho em Rancho Queimado, que a prefeita aprovou. Ele colocou como um tratamento que deu certo, mas daí politizaram tudo isso. Eu não sei, é claro que não está comprovado cientificamente hidroxicloroquina e ivermectina. Daqui a pouco eu vou levar pedrada aqui, porque eu botei esse assunto de novo em pauta. O que é um absurdo. Mas o que eu estou botando em pauta é o seguinte, o médico... Eu estou sentado na frente do meu médico, ele chega e diz, olha, tome isso e tome isso. Eu cheguei, tá, isso é para quê? Não, porque tu está com esse problema e esse problema. Eu não vou questionar o meu médico. Ele sabe o que ele está me passando. E se ele me passar hidroxicloroquina e ivermectina, eu vou tomar, porque o meu médico está me orientando. Agora, os médicos foram atropelados, os médicos foram sufocados, vilipendiados. Os médicos que defendiam esse tratamento, e qualquer tratamento, porque não foi só o tratamento com a hidroxicloroquina, foi qualquer tratamento precoce, ele foi demonizado, ridicularizado. O protocolo oficial qual é? Toma dipirona, vai para casa, se faltar ar, tu vai para o médico. Então, até nisso aí tem, toma dipirona. Então, o próprio estamento burocrático mandava o sujeito tomar dipirona. Esse sim, sem a menor comprovação científica de resolver. Mas só fechando rapidinho, porque tu entrou nesse assunto que para mim é relevantíssimo, foi outro absurdo completo que eu, como cidadão, não vi debates igualitários de médicos que defendiam qualquer tratamento precoce, que não aquele toma dipirona e vai para casa, e dos médicos que diziam que não funciona, que não tem comprovação científica. A doutora Yamaguchi, que foi para a CPI, foi maltratada. Sim, foi humilhada por eles, né? Foi humilhada pelos senadores. Por quê? Porque a intenção deles era atingir o presidente da República. Sim. Só que nós estamos tratando de saúde, é a mesma coisa aqui. Nós estamos tratando de direitos e liberdades. Todos nós aqui apoiamos a vacina e bora experimental, mas nós estamos discutindo outros pontos que influenciam nesse novo universo que estamos vivendo. Mas, Paulo, bem como tu disseste no início, não foi politizado? Eu acho que foi politizada essa questão do tratamento precoce. E não foi por uma questão de saúde. Porque aí, quem é que iniciou? Foi numa questão política. Mas colocando como deveria ser feito, trazendo essa possibilidade. Muita gente utilizou, quem entendia, porque são remédios que são
são permitidos, né? O que não pode ser usado é um remédio que não é permitido. Isso eu concordo. Assim como a vacina. Esta vacina, especificamente, todas as que estão aqui foram permitidas. Se elas ingressaram no nosso país, falando a nível de Brasil, porque elas estão sendo Tem uma usadas Anvisa para isso, né? Então, assim, eu não sou cientista, né? O que eu sempre digo quando eu falo para algum cliente, eu não sou cientista. Se cientistas validaram, aí vai ter teorias aqui de que isso era para vender, para angariar mais dinheiro, mas então esse tratamento precoce também não foi politizado, buscando uma valorização para buscar dinheiro em cima disso? Pode ser também. Né? O que nós temos que ver agora é o seguinte, não sou cientista, quais são os números atuais? Quem fez tratamento precoce, alguns se salvaram, sim, eu tive Covid, não fiz tratamento nenhum, porque o meu não foi grave, ainda bem. Tomou dipirona? Eu tomei o que tinha em casa. Não foi só eu fiquei de repouso porque eu não tive complicação respiratória, né? A minha mãe teve e tomou o antibiótico porque ela precisou fazer um tratamento para o pulmão, não precisou ser internada. Então, claro, mas assim, teve pessoas que devem ter se salvado por N motivos, talvez até pelo remédio ou não. Mas a grande questão foi politizada sim, e a gente não pode... vai ter sempre, como eu falei antes, pessoas e cientistas defendendo e cientistas defendendo contra. Hoje, foi comprovado que esse tratamento precoce é eficaz? A maioria diz que não. Vai ter uma minoria ou um percentual que diz que sim. A maioria diz que não. A vacinação está sendo eficaz? Não precisa nem ler um cientista falando. Eu estou vendo nos números baixando e caindo. Então, para mim, isso já é alguma coisa. E se ela vai trazer uma mudança? Bom, eu já vou dizer uma coisa. Quem teve Covid já sabe o que é uma sequela de Covid, né? Por mais ameno que tenha sido o Covid. Então, a gente está com um vírus aí que talvez traga consequências a longo prazo para nós, independente da vacina ou não. Já está trazendo consequências. Já está trazendo. Já está trazendo consequências. E o Ministério da Saúde vai ter que se preparar para o pós-pandemia. E hoje nós estamos falando em vacina, estamos falando em proteger a população e, inclusive, tem a história da máscara também, né? E daí? A máscara no início... Polêmica também. Polêmica também. No início podia usar, no início não precisava usar, depois tinha que usar, daí a OMS se perdeu total. Sim, ela no tem, início ela da pandemia, ela criou problemas ao invés de dar soluções. Boa análise, Paulo. E isso assustou. Ela desdizia, ela ia e voltava. Então, a própria OMS, que seria o órgão central, mas que não tem ninguém lá que a gente votou, não é um órgão que os países votam, né? Que é cidadãos, a gente está obedecendo uma coisa de cima para baixo, de cima para baixo, ela se contradisse várias vezes, inclusive com o próprio lockdown, diz que o lockdown foi nefasto, principalmente para países pobres, onde as pessoas precisam trabalhar todo dia para comer naquele dia, não é? Então teve, aí você pega lá o diretor-geral, Tedros Adhanom, ele não é médico, ele é um filósofo da Etiópia, participou de países na África que eram comunistas, pode pesquisar. Foi colocado lá na OMS por grande pressão da China, que também é um país comunista, que não por nada o vírus veio de lá, e a vacina também. Então o assunto é polêmico. Ele é polêmico. Mas infelizmente, a gente está praticamente terminando, mas eu queria, antes de terminar, eu queria ouvir a sua opinião e a sua opinião em relação a um ponto básico. A pessoa que não quer tomar a vacina, ou que tomou e teve problema, a imposição com passaporte de vacina, o perigo de ser demitido. Qual é a situação dessa pessoa? Como é que o senhor... eu não sei nem como me expressar, mas qual é o... Como é que dá vazão a esse sentimento? Para esse sentimento dessa pessoa, como é que ela pode se sentir segura? Eu acho que a doutora aqui resumiu bem. Isso é uma questão científica, e o judiciário não é 2 mais 2 igual a 4. Nós temos aí tribunais estaduais, né? Tem o próprio STJ, que é em nível federal, e depois o STF. Esse, sim, sabemos qual é a posição dele. Mas, neste meio tempo, há esse caminho. Há muita coisa ainda a ser discutida. De qualquer maneira, sendo objetivo, né? Aqueles que se sentirem lesados, penso que devam procurar um advogado que tenha essa linha de raciocínio e ele vai ingressar com uma ação específica, seja na seara do trabalho, na área do trabalho, que é a área da doutora, seja na seara do direito civil, uma ação indenizatória, por exemplo, que já é mais a minha área,
para que vá buscar esse seu direito vilipendiado. Agora, se o Poder Judiciário, na figura do juiz de primeira instância ou na figura do desembargador em segunda instância, vai dar o ganho de causa, aí é outra coisa. Mas que o assunto ele é possível de judicializar, ali há. E aí teria que ser nomeado um perito, até para verificar se a pessoa que está se recusando a tomar a vacina tem algum efeito colateral ou não. O perito é um médico, né? O assunto ele é complexo. E, como disse a doutora, de fato, foi negativamente politizado. Nós corremos o risco, ouvindo a sua opinião, porque a gente está terminando realmente, sim, nós corremos o risco de uma avalanche de ações num futuro breve? Eu não acredito. Pelo que eu vejo com as empresas que o meu escritório atende, né? As pessoas têm se vacinado. Né? Pouquíssimos os casos dos que não quiseram. E as empresas não têm demitido realmente com justa causa, apesar que eles podem até demitir sem a justa causa. Pode ser que haja, concordo, eu acredito que quem entenda que o seu direito está sendo lesado, deve procurar um meio legal aí para se defender, né? O direito, ainda bem, essa é a beleza do direito, né? De poder nos proporcionar essa defesa de direitos. Se ele vai ganhar ou não vai ganhar, não sabemos. O que eu tentei colocar hoje é que essas exigências, elas têm embasamento legal, né? E é por isso que estão sendo aplicadas aí, né? Inclusive pelo Executivo. Embasamento legal. Sai o passaporte da vacina aqui em Florianópolis, por exemplo. Eu entro na justiça, peço uma liminar. De repente, eu tenho essa possibilidade de fazer? Baseado, talvez, em outras legislações, a decisão vai depender, então, realmente da corte, ali, do juízo. Da interpretação do juiz. Da interpretação. Porque existe uma lei que respalda o passaporte. Existe uma lei que respalda. Mas também existe uma lei que respalda meus direitos. Claro, ele vai trazer o direito individual à tona, com certeza. É um conflito permanente, por isso que eu digo. Aí, nesse conflito, neste caso específico, eu fico com o direito da liberdade individual da pessoa decidir se quer ou não ser injetada com esse produto. E eu fico com o direito da saúde, o coletivo, e que eu concordo, a pessoa decide, mas ela tem que ter ciência que ela vai ter o direito limitado, né? Ela vai sofrer consequências aí na escolha dela. Ai, meu Deus, acabou. Acabou o tempo. Eu queria agradecer muitíssimo. Eu gostei Foi muito. Um programa, quando passa tão rápido assim, eu estou com uma série de perguntas aqui que ficaram represadas. Eu queria agradecer muito a vocês por isso que é um debate elevado, onde a gente... Construtivo, né? Isso, onde a gente vê o contrário. Os antagônicos se respeitam. Sim. Exatamente. E esse que é bonito, Coisa né? que não houve desde o início da pandemia, na minha avaliação, com essas duas coisas, né? Com quem defendia o tratamento precoce, quem não defendia, quem defendia o lockdown, quem não defendia. Na minha avaliação, como espectador dos vários veículos de mídia, eu não vi essa igualdade, eu vi ao contrário. A supressão de quem defendia não o lockdown vai contra, porque o cara é um genocida, a pessoa é um genocida, e assim vai. Então, aqui foi muito bom, realmente passou muito rápido. Parabéns, Paulo, pela condição. Parabéns a vocês, Andréia, né? Parabéns a vocês. Espero que vocês em casa tenham recebido essas informações, tenham avaliado, porque, na verdade, eu acho que tem muito caminho ainda pela frente, tem muita coisa ainda que vai acontecer, tem muitas respostas ainda que nós não recebemos. E muito obrigado por nos acompanhar em mais um Conexão ND. E terça-feira que vem eu estarei de volta aqui na Record News. Um beijo e até lá!